Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marco Souza e o nosso episódio de hoje nós vamos receber um convidado que é a cara do empreendedorismo jovem. Ele trocou aquele caminho natural de quem se forma em administração de empresa para cuidar de assim, escritórios, cuidar dos outros, e foi para o empreendedorismo. Ele foi abrir o seu próprio negócio, e um negócio que é cheiroso, é gostoso, todo mundo gosta, quem não gosta, bom sujeito não é. Que é a cafeteria. Não é só a arte de tomar um bom café, mas também gerir, e nesse caso, servir, gerir, empreender, comandar um negócio. Nós vamos descobrir porque ele escolheu uma franquia. Vamos falar sobre franquias, os bastidores da abertura da loja, os desafios, o marketing digital que faz parte hoje de qualquer empreendedorismo. E aqui ao longo dessa entrevista, vamos tomar muito café, porque a melhor parte dessa entrevista de hoje nós vamos receber o Lucas Feitosa. Lucas, bem-vindo ao Bem Temperado. Muito obrigado pelo convite, Marco. É um prazer enorme estar aqui, poder contribuir, não só com a galera jovem, mas todo mundo que puder assistir isso, o meu conhecimento vai ser fenomenal. Vou tentar dar uma aula para vocês que querem empreender ou que um dia sonham em fazer isso. Vou apresentar o nosso convidado, o Lucas Feitosa, aracajuano. Largou a administração de empresas, aquele caminho natural, e foi empreender. E empreender não deixa de ser também administrar uma empresa, mas isso envolve muita coisa, que é escolher o segmento, planejar o segmento, e montou uma estrutura para poder iniciar isso. E nós vamos tirar um pouco desse conhecimento através da franquia que ele está à frente aqui em Aracaju, que é uma franquia que tem no Brasil todo, chamada Go Coffee. Mas para abrir a entrevista, eu queria perguntar a você o seguinte: quando você decidiu ser um empreendedor, você imaginou o seguinte: ou eu tô ficando doido, ou eu tô tomando café demais? Eu acho que um pouco dos dois, hein? Porque, querendo ou não, a gente tem um dado do Sebrae que a maioria das empresas acaba fechando após 5 anos. A taxa de mortalidade é altíssima e quem decide empreender no Brasil realmente não bate bem na cabeça. Então, quando eu tomei essa decisão, foi porque eu já vinha sentindo, desde a época da faculdade, que eu precisava de algo que eu conseguisse me encaixar. Sempre fui uma pessoa muito criativa e que não gostava muito de seguir ordem. Tive uma experiência com agências de marketing, não eram nem daqui, fui promovido muito rápido, só que consegui, dentro de mim, sentir, não é isso que eu quero. Foi aí que surgiu a ideia de talvez empreender com uma franquia. Eu já tinha pessoas da minha família, pessoas próximas, que empreendiam através delas. E eu comecei a fazer o estudo. E começando nesse estudo, conversei com tantas franquias. Só que o princípio é o mesmo para todo e qualquer empresário que deseja abrir a empresa. Você não abre baseado no seu desejo, e sim num gap de mercado, numa dor ou numa necessidade. Algo que você consiga solucionar. Então, quando eu tinha viajado para Portugal, Chile, Peru, uma coisa que chamava a atenção era que café gelado nesses lugares era como se fosse cultural. E lá é mais frio do que aqui em Aracaju, Nordeste, quente pra caramba. E, querendo ou não, todo mundo conhece o Starbucks. E eu olhei pra cá, olhava os concorrentes de cafeteria e nenhum fazia café gelado. Ou os que faziam não era café gelado mesmo. Eu falei, tá aqui um gap de mercado que eu posso abocanhar. Eu curto, eu consigo vender o produto, tá inserido no meu dia a dia. Então, quem sabe? E aí eu comecei a conversar agora focado mais em franquias de café. Após inúmeras reuniões, eu consegui ver na Go Coffee algo que as outras não tinham. Diferencial competitivo. Enquanto muitas cafeterias focam apenas em café, a Go focou um pouco mais em experiência, em branding. E naquele momento eu falei, nossa, não tem nenhuma cafeteria jovem focada na geração Z, com um público-alvo tão definido, que seja estético, que dê vontade de você postar, seja instagramável. Eu falei, caramba, eu vou unir o útil ao agradável. Uma oportunidade de mercado, uma franquia que já entrega isso, então vai ter o know-how dela junto com o meu. Bom, por que não arriscar? E foi aí que eu juntei uma grana que eu tinha guardado e resolvi dar o primeiro passo. Ô, Lucas, você falou bem isso, né? Empreender. Empreender no Brasil. A gente já passaram várias pessoas aqui, e a última entrevista da semana passada foi justamente sobre recursos humanos, essa parte difícil, que é a parte de mão de obra. E nós temos a questão tributária, todas as instabilidades. Mas eu
queria focar por um ponto. Nós temos duas coisas, nós temos uma coisa em comum, que é a formação em administração de empresas. E é natural a gente imaginar assim, poxa, eu vou formar em administração de empresa, eu vou administrar uma empresa. É o caminho normal, é você estar no mercado e ir para uma empresa. E no Brasil é o contrário, a gente se forma em administração de empresa para administrar a própria empresa. No início, você pensou, poxa, o meu estudo vai facilitar ou é um aprendizado também? Poxa, eu vou me meter com franquia, o que eu vou poder trazer da base acadêmica para essa parte de gerenciamento? Ótima pergunta. Eu sempre fui um garoto muito curioso. Então, livros era a minha paixão. Eu levava discussões de livros que eu lia em casa para a sala de aula, porque eu não me contentava só com aquilo que o professor entregava. Então, sim, trazer esse know-how junto comigo para empreender é uma vantagem competitiva, enquanto muitos acham que apenas o que você aprendeu na academia, lá na faculdade, vai ser suficiente. Quando você vai para o mercado de trabalho, para o mundo real, é muito diferente. E lá dentro eu já tinha notado isso. Quando eu trazia discussões, por exemplo, do Jim Collins, um dos maiores consultores empresariais do mundo, super conhecido, e meu professor, às vezes, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, que interessante, vamos debater. Então já me dava realmente uma vantagem competitiva frente a meus colegas, e quando eu cheguei no mercado, foi o que fez eu acabar me diferenciando também. A gente tem, por exemplo, o Sebrae, que é uma ótima, vamos chamar assim, consultoria para montar. E você falou uma coisa bem interessante. Você precisa ser inteligente na hora de escolher e perceber o que o mercado está precisando. Muitas vezes a gente tem que deixar a paixão de lado. Meu sonho é tal. Se todo mundo pudesse trabalhar com o que sonhava, era ótimo. Mas eu acho que a sacada está aí. Independente do momento de crise ou não do mercado, sempre tem um segmento ali que está em cima. Aí onde vem a minha pergunta. Como você achou que aquilo que você viu lá fora, no mercado brasileiro, ele tinha espaço? Caramba, que legal. Foi porque também eu já tinha viajado para outros lugares do Brasil. Recentemente eu estava num treinamento do G4 em São Paulo e eu pude ver como é diferente daqui de Aracaju. Só que alguns princípios, principalmente da minha geração, não sei das outras, é muito semelhante. O comportamento do consumidor é semelhante. Acho que porque a gente está muito conectado na rede social. Então, a gente acompanha pessoas do Brasil todo. E o tempo todo, aí eu ficava pensando, nossa, isso aqui funciona aqui, isso funciona aqui. Mas como será que seria no Nordeste, ao invés do Sudeste, do Sul? Pô, teve uma certa aceitação em Recife. Recife é próximo daqui, interessante. Alagoas também. Como seria em Aracaju? Foi que me veio um estalo de anos atrás, quando eu estava na escola, e eu não sei se era verdade, mas lá na sala tinha um rumor que viriam Starbucks para Aracaju. Não sei se você pegou uns 20 anos esse rumor. Exatamente. A gente tá vivendo esse rumor até hoje. Exatamente. E aí quando eu falei, nossa, tinha esse rumor, todo mundo hypava, queria muito, só que eu sei que ela não vem por causa do poder aquisitivo de Aracaju. Isso é fato, há um estudo por trás. E aí foi que eu pensei, a Go é parecida com o Starbucks. E se eu conseguir trazer a identidade brasileira do pessoal de Aracaju, galera jovem, geração Z, com a pegada Starbucks e soltar em Aracaju? Será que não funciona? Quando eu pensei nisso, falei, vai funcionar. Não tem como. Tá aí. É interessante, né, Lucas, que a Starbucks, não quero aqui desmerecer o Starbucks, se vocês não me barrarem lá em Guarulhos, que é obrigatório. E eu estava até te mostrando, né, eu tenho minhas recordações do Canadá de estar no Starbucks. Ele é mais uma marca do que o próprio produto. É verdade. É o ambiente, é a experiência. Quem não quer quem não tira foto com o copinho da Starbucks, falando, a gente tem até aqui decorando a nossa mesa, produtos da Go Coffee, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas é bem interessante isso, porque você está vendendo não o produto, que café é commodity. É muito parecido, são coisas, a gente fala, teve aqui a Úrsula Freitas, que é barista, são notas que nem todo consumidor percebe. São pouquíssimos. Mas é a experiência. Eu falo que na gastronomia nós temos 4 sentidos. Nós temos a primeira coisa, a visão quando a gente vê o prato tá vindo. A gente se encanta. Às vezes você tá no restaurante, tá aqui com o seu pedido, mas passa para outra mesa e você larga o seu e fica assim, poxa, o prato ali é mais bonito. Devia ter pedido aquele. Depois você vem para a degustação. Aliás, pro cheiro. Quando o prato chega à mesa, você começa a sentir aquele cheiro. Depois você vem para a degustação. Mas o mais difícil se chama abstrato, que é a experiência. Sim. Foi a visão,
Foi o cheiro, foi o sabor, foi o ambiente, o momento, o dia, a hora, a pessoa, o lugar. Aquilo ali é a parte mais difícil para um chefe de cozinha. Então, você percebeu aí que você tinha um segmento onde você podia trazer essa experiência, né? E aí, onde surge a Go Coffee nisso? Ela já tem essa proposta, ela já vende dessa forma? Sim, inclusive na época que a gente estava negociando o contrato, algo que chamou muito a minha atenção e que eu falei, esse é o maior diferencial competitivo, foi, como eu disse anteriormente, a visão jovem. Na época, tiveram 2 lançamentos que, para mim, foram cruciais para assinar o contrato. Não sei se vocês vão lembrar, mas na época do filme da Barbie, foi um alvoroço na rede social, em tudo que é lugar, tudo rosa. A Go Coffee fez um frappé em parceria com a Barbie. Então teve o frappé da Barbie. Poucos meses antes teve o filme do Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Fizeram uma bebida em parceria também. Falei, caramba, os caras estão dentro do mercado, entendendo perfeitamente o público-alvo. Não tem como não dar certo. É algo que aqui em Aracaju não tem. Quem faz isso? O McDonald's. Mas quais outras cafeterias fazem isso? Nenhuma. Então, eu vou ter esse know-how, essa capacidade, essa capilaridade de produtos internacionais. Querendo ou não, é um produto 100% novo, trazendo uma pegada jovem com café gelado, coisa que Aracaju o pessoal não conhece. É. E é engraçado quando alguém chega na minha cafeteria e fala, nossa, café gelado, nunca ouvi falar, ou então, não, tenho receio de não gostar, nunca experimentei. Cara, experimente, vai fazer o teste, você vai gostar. É diferente. É porque o café são as notas, não é a questão da temperatura. Exato. A extração do sabor pode ser feita em alta temperatura ou em baixa temperatura. É saber dosar. Vamos entrar um pouco nesse mundo de franquias para o empreendedor. Para quem quer começar, normalmente é um tiro no escuro. Eu vou abrir um negócio. Vou contar uma experiência muito pessoal. Minha esposa, ela tem uma loja virtual de roupas, mas o que ajuda nela? Ela já vendia. Ela trabalhava antes como gerente de uma loja de semijoia. Então, atendimento ao público, ela manja. Só que a sorte dela é que ela tem em casa um administrador de empresa que tem uma empresa, administra a empresa da família que tem 50 anos. Então, assim, ela não foi sozinha. Eu sempre estou dando as dicas, ela pergunta aqui como é que a gente resolve. Mas muita gente não tem isso. Muita gente, como eu disse, vou deixar aqui até o recado, quer começar, não sabe por onde, o melhor parceiro para te ajudar chama Sebrae. Vá lá, procura o Sebrae. Mas se você não tem como, seja cauteloso. E eu acho que, eu sou um defensor da franquia por um aspecto. Se você não sabe por onde começar, a franquia é isso. A escolha de uma franquia para você também teve esse peso? Você tem um suporte? Porque você nunca teve gerir salário, funcionário, meta. Eu já tinha assumido um negócio familiar no final de uns 2 anos antes, 2, 3 anos antes de abrir a cafeteria, mas esse suporte é fenomenal, eu diria, porque pensa comigo, todo mundo tem 24 horas. Eu tenho que gerenciar um time, gerir estoque, fazer o marketing, tenho que dar conta de um monte de coisas. Imagina se eu tivesse que parar para pensar numa coisa tão crucial para um negócio que é desenvolvimento de produto. Campanhas, tudo isso. Exatamente. Você não consegue. Procurar uma parceria tão grande como foi a Barbie, eu não tenho capacidade. Uma franquia tem. Então, querendo ou não, essa força muito maior que uma franquia vai te dar esse auxílio e vai encurtar um pouco o tempo, além dos processos que ele já tem muito bem definidos e você não vai precisar criar do zero. Até porque franquias, a franquia, ela tem dentro dela seus segmentos de desenvolvimento, planejamento estratégico, estudo de mercado, para que, lógico, se um franqueado, entre aspas, morre, é um dano para a franquia. É o contrário. Eu lembro muito não lembro o nome do dono da Cacau Show. Ali. O Ale Costa. Que ele falava, eu tenho que me preocupar sempre com o franqueado, porque um franqueado se dando mal, dá a impressão que a marca não é boa. Sim. Então, a franquia, nesse caso aí, uma escolha para você foi também nisso, né? Você não perde horas, dias, noites de sono e não tem um aporte econômico, de lábia, vamos dizer assim, para essas coisas, né? Sim. Hoje, o segmento de franquia, você tem algum número assim, entre 10 negócios abertos, é um número que eu acho que o Sebrae deve ter, mas se você puder, tem essa informação. Tipo, 10 negócios abertos,
qual o percentual? 1, 2, 3 que vão para franquia ou todo mundo tenta arriscar sozinho? Eu não faço ideia, de verdade, eu não faço ideia. É tanto que o Sebrae, quando mostra os dados, ele coloca empresas no geral, não só associa a franquia, não tem essa distinção. Realmente eu não sei, mas quando você tenta empreender, você tem que entender, principalmente, que você não vai saber tudo e você não tem como dar conta de tudo. Se tiver um time, perfeito, mas às vezes você não tem time, você não tem como comprar alguém ou comprar algum serviço. Não, você tem que se virar com o que você tem. A franquia encurta isso porque você vai estar pagando por tudo, só que num preço muito mais acessível. Quando você escolheu a marca Golf Off, você conheceu outros empreendedores que estavam entrando no negócio? Na Go Coffee, não. Eu já conheci alguns outros franqueados de Cacau Show, Boticário, Natura. Então já tinha trocado uma ideia entendendo como funciona, mas cada franquia é única com suas próprias regras, suas próprias, eu diria, manias. Então é bom você ter uma ideia, trocar essa conversa com as pessoas, mas sabendo que cada uma é bem particular. Você escolheu também por gostar de café, né? Também. Tem essa parte. Mas dentro da Go Coffee, depois que você entrou na Go Coffee, você conheceu outros franqueados da rede Conheci, e o conheci. perfil é muito parecido com o seu? Pior que não, cara. É diverso. É bizarro, porque conheci vários jovens também, mas conheci também pessoas de 30, 40, 50 anos. Que apostaram, né? É, E vamos entender também. A franquia, você tem, na regra de franquia, você tem taxa de franquia, a taxa Sim. de... franquia, é a né? taxa de franquia, que você compra o direito de usar a utilizar. marca. E nisso tá justamente esse investimento Isso. que ela vai lhe dar esse suporte. Como é que foi a preparação? Você chega, escolhe a GoCo, fala, vai ser com vocês. Pronto, vamos assinar. Tirando a GoCoffee, mas também falando de GoCoffee, mas falando de franquia. Como é que é o processo? Ok, você vai ser agora nosso franqueado. Como foi cada etapa, vamos dizer assim? Tá. Após a gente assinar o contrato, dizer, vamos entrar, a gente passa por um processo de implantação. O primeiro passo da gente foi procurar um ponto. Realmente passamos assim, umas 3 semanas em Aracaju rodando, conversando com algumas imobiliárias para ver qual seria o melhor local para nossa cafeteria. E um dia, um feriado, eu não lembro qual, estava passeando por Aracaju bem cedo, zero trânsito, eu dobrei num lugar e encontrei bem aquele ponto que hoje a gente está. Tinha lá bem grande, aluga-se loja. Eu falei, caramba, legal. Entrei em contato com o proprietário, ele me falou o valor X, que era o mesmo que estavam me cobrando em outro, que eu estava interessado, só que por muitos mais metros quadrados. Eu falei, é isso. Em alguns casos, a franquia ela interfere, né, nesse fator. Eles sempre pedem pra gente enviar vídeos, localização. Tem um estudo que eles fazem, não lembro o nome do software, que eles pegam locais próximos, se tem realmente movimento, escolas próximas, pontos de contato em que as pessoas fiquem fáceis de ver a sua unidade. Então, quando a gente mandou o primeiro, eles falaram, talvez não seja tão interessante. E nesse segundo, eles não tiveram uma objeção nenhuma. A gente tem uma história muito clássica que está no cinema. Foi pro cinema, hoje você pode conseguir nos streams, que é Fome de Poder. Sim. Que é um pouco de entendimento filme. do que é uma franquia. Vamos esquecer a briga entre os irmãos McDonald's com o Ray Kroc. O Kroc, né? Kroc, como eu falei. Mas é entender a sacada de pegar o momento, como é que eu vou fazer, e o McDonald's tem uma estratégia própria, até de Imóveis de lucratividade, foi uma sacada. No seu caso, você achou o ponto, passou para a franquia, vamos falar a GoCoffee, aí ela senta com você para criar o padrão de imagem, né? Exato. E você tem que seguir um padrão nisso. É uma coisa que é regra da franquia, né? Isso, mas a Go dá muita liberdade. Tanto que eu opinei muita coisa que tem lá hoje em dia. E o exemplo mais claro é a nossa parede que os clientes escrevem. Eles antes queriam colocar em um certo lugar, eu não lembro exatamente, mas era quase de frente pro banheiro. Eu falei, gente, não, isso não faz o menor sentido. Coloca na escada, para todo mundo que subir, vai ver a assinatura e vai querer, caramba, eu quero assinar também. Essa foi uma ideia minha. Então, coloca aqui um certo tipo de luminária, as pinturas fui eu que escolhi também, posicionamento. Qual a ideia de escrever a parede? Qual o propósito dela? Passei aqui. Não só isso, mas
focando sempre no nosso público-alvo, a geração Z gosta de coisas instagramáveis. Ter o seu arroba ali, ou filmar alguém escrevendo, é garantia de que eu tenho publicidade de graça no Instagram da pessoa, que é meu público, e pessoas que são também meu público seguem ela. Passou, aí você tem a parte de obra. Como é que fica, por exemplo, maquinário? É próprio ou só indicado? Não, a gente recebe uma lista de tudo que a gente tem que comprar e de acordo com um padrão de qualidade solicitado. E com relação a máquinas maiores, como a cafeteira, existe uma lista de fornecedores homologados que você entra em contato, vê qual faz mais sentido para você ou que atende a sua região e você firma um contrato. Para quem quer empreender, vamos explicar uma coisa. A franquia, ela tem, tipo, o Go Coffee, o McDonald's, ela tem o seu padrão. Então, uma das regras que você tem que entender para quem quiser franquear é que você é dono do teu negócio em parte. Você tem um padrão, porque é justamente esse padrão que traz teu cliente, porque ele conhece a Go Coffee de Aracaju, tem que ser a mesma Go Coffee de Recife. Exato. Não 100% igual, mas o conceito. Então, na hora que você pensar, não, vou abrir uma franquia, entenda o seguinte, você não pode fazer tudo que você quer. Tem que ter um cuidado, porque tudo que tá ali foi planejado. E às vezes você quer fazer uma coisa, você desmonta um castelo de baralho fácil, né? Exato. Nessa parte aí de maquinário, tem uma ajuda, a franquia não só indica, mas ela te ajuda financeiramente, ela pode também, não, a gente vai fornecer e você vai... Não, financeiramente eles não chegam a ajudar. O máximo que eles conseguem fazer com alguns fornecedores é esticar o prazo de pagamento. Porque tá sendo para franquia, né? Exato. Então ela acaba ganhando. Aí chega o principal produto. Como é que é a questão do café, do grão em si? É todo da Go Coffee ou você tem que comprar de de fornecedores específicos? Não, como a gente também tem uma lista de fornecedores homologados da própria franquia, do padrão de qualidade altíssimo que a franquia tem, então a gente só pode pegar com eles. Que não é coisa barata, né? Não, ainda mais com o preço do café que explodiu nos últimos meses. Porque para escolher um fornecedor, um produtor, tem que manter. A gente teve aqui o Máximo Ocílio, que ele é uma gelateria, italiano figuraça que passou por aqui. Ele escolheu até o fornecedor de leite. É isso mesmo. Ele saiu atrás aqui em Sergipe para achar uma pessoa que tinha um tipo de leite, como ele cuidava do gado, da forma para ele poder ter um padrão de leite para chegar ao padrão do gelato que ele produz. Sim. Com nível de gordura, com tudo. Não, tem uma marca de leite, não vou citar nomes, mas que a gente testou uma vez na cafeteria para nunca mais. Para nunca mais. Deu tudo errado. Perdia o sabor, perdia a qualidade, perdia a textura. Para abrir, montou tudo, vai chegar o dia de abrir, aí que foi onde você mais tomou café, né? Para não perder o sono. Nossa, essa época foi insano. Dá medo, né? Porque você tá assim, vou abrir, agora eu preciso saber. Porque tá tudo na planejamento, agora o público vai aceitar. Nossa, foi tanto problema naquela época. Não só a reforma, mas... faltando, acho que uma semana, pouquíssimos dias pra gente abrir, nosso fornecedor de salgado simplesmente não destruiu, mas a gente tinha feito um pedido e o nosso pedido estragou. Eu perdi tudo. Todos os salgados foram pro lixo por descuido deles. E eu falei, cara, falta uma semana. É abertura, é gente pra caramba. Se vira. Se precisar, eu mesmo vou lá ajudar você. Vamos lá. E aí, vai nas pressas, não sei o que. No final deu certo. Faltando um dia pra abertura, eles enviaram. E conseguimos fazer todo o planejamento para que não faltasse nada lá no dia da abertura. Você falou que pesquisou, o Coffee encontrou ela, mas Aracaju, como é que você fez alguma coisa antes para testar assim? Será que realmente essa marca, o público daqui vai comprar essa ideia? Como o meu público, eu diria, é muito parecido comigo, eu fui muito me baseando nas pessoas que eu estudei na época da escola, na época da faculdade, e todos sempre, adoro Starbucks, adoro Starbucks. Nossa, viajo, vou pra São Paulo, queria um Starbucks aqui. Eu falei, velho, é muito parecido. O princípio é parecido. E acompanhando já a mudança de mercado da geração Z, do comportamento de consumidor, eu falo, cara, não tem uma marca que faça um trabalho como eu faço hoje na rede social. Eu consigo fazer isso. Por mais que de início haja uma resistência, como até hoje há com café gelado, mate, que a gente vende bastante, as pessoas não conhecem, eu consigo fazer esse trabalho educativo através da minha estratégia de conteúdo digital.
que é algo que a gente tá fissurado e tá o tempo todo ali conectado. Então eu consigo. Você falou que ela escolheu o tipo de campanhas, a Barbie, o Homem-Aranha. Isso lhe dá uma tranquilidade, porque ela mantém viva essa geração, né? A geração vai crescendo, vão entrando outros. Isso é uma coisa bem estratégica da marca, né? Sim. Ela fica observando o que vai acontecer, lançamento de filme. Isso é comunicado para vocês? Sim, com antecedência a gente já consegue se preparar para o que vem acontecer futuramente. Vem material, essas coisas todas. Isso, exatamente. Você falou de mídia, a gente vai falar um pouco depois de mídia, mas você tem um pouco de liberdade também, né? Não fica engessado, não. Eu tenho bastante liberdade, tanto que toda a estratégia digital, de marketing da minha unidade, da GoCoffee, sou eu que faço. É minha área de expertise, minha área de potência, o que eu mais gosto de fazer. Então, tudo sou eu que faço. Vamos conhecer um pouco do dia a dia do empreendedor brasileiro. Como é que é a rotina, no caso, de um franqueado? O dia a dia, por exemplo. Eu não sei dos outros, mas a minha, eu gosto de acordar às 5h30, acordo com calma, bem tranquilo, pego um livro para ler, estudar, geralmente de negócios, economia ou então de marketing. Depois disso, tomo café, vou pro meu treino. Depois do treino, tenho que ir pra Gol, já dar uma preparada no que eu vou fazer do dia de salgado, vejo o que eu preciso tirar, preparar, volto pra casa, me arrumo, depois volto de novo pra Gol, pra aí sim começar toda a arrumação bem mais cedo, pra meio-dia a gente abrir. Então eu chego na Gol por volta de umas 9, vai, e fico lá até a abertura, depois eu volto pra casa pra almoçar. E de tarde eu começo a fazer roteiro, pensar nos criativos que eu vou fazer, analisar a campanha, porque eu também sou gestor de tráfego, então faço próprio tráfego de lá da cafeteria. E começar de fato a pensar nas estratégias e sair mais do operacional. A não ser que a gente tenha um boom muito grande e as minhas funcionárias, Lucas, precisamos de você, vem pra cá. Tudo bem, eu paro o que eu tô fazendo e vou pra lá. Fora também reuniões com empresários, como eu tô aqui com você, para aumentar ainda mais a visibilidade da marca. Você faz alguma coisa para trazer esse público? Você busca eles? Ou a marca em si já está falando sozinha? Já está conseguindo ir lá captar? Ou você precisa pescar ainda? A marca, quando você diz, no caso... A GoCoffee. A própria marca em si, os produtos. Eu diria que sim, depois desse 1 ano e acho que 6 meses que a gente tem, acho que já a gente consegue atrair já o pessoal com relação à marca. Mas eu diria que ainda o que mais atrai é a forma como eu comunico os nossos produtos para nossa audiência, seja no Instagram, no TikTok. Teve uma época que eu mostrava também os bastidores lá no meu YouTube. Então, nunca restringi ao produto. O produto, na verdade, ele é secundário. Uma das principais estratégias que eu quis utilizar desde o dia que eu abri a cafeteria foi o Founder-Led Growth, em que eu, como rosto de founder, para ser realmente o canal de aquisição principal da marca, em que as pessoas vão se familiarizar com o meu rosto, com as minhas crenças, meus valores, e não somente ao produto. O produto será secundário, entende? Então, eu diria que sim, a marca hoje atrai, mas acredito que o que mais atrai no final seja a estratégia. Qualquer produto ele tem que estar se comunicando, né? Exato. Nenhuma marca deixou de lado. Por exemplo, eu estava vendo hoje mesmo de manhã, quando a entrevista foi, já rodou o Grande Prêmio da Itália. O que a Ferrari fez por mais que ela esteja mal, e principalmente o Lewis Hamilton, ela lançou um carro com a pintura remetendo ao Niki Lauda, com a grafia, a letra, porque os carros antigamente levavam o nome do piloto na lateral. Sim. Então ela fez um trabalho de marketing para atrair. E eles fizeram em Modena um evento. A cidade travou de gente, porque foi feito um marketing. Ou seja, uma marca como a Ferrari podia falar, não vou fazer. Não, ela tem que estar em constante planejamento, pensar, acabou essa campanha, tem que já vir outra. Vocês não podem parar, né? Porque o público, principalmente essa geração, se você não segurar muito, ela vai ali no outro. Sempre que é novidade. E você tem essa comunicação com o público? Você consegue ter esse feedback? Sim, e eu acho que o exemplo mais claro foi mês passado, quando eu realizei a primeira Coffee Party de Aracaju e do estado de Sergipe. Eu vi esse movimento acontecendo na Europa, explodiu lá, Espanha, Inglaterra, Alemanha, e caramba, que interessante isso, bacana, dá pra eu fazer. Quando chegou em São Paulo, eu falei, caramba, chegou no Brasil, é agora ou nunca. Juntou um brother meu que tem uma agência de marketing DJ. Falou, cara, eu tava pensando em fazer isso. Falei, eu também. Vamos fazer? Vamos. Foi absurdo. Detalhe,
rolando DJ e a galera... Coffee Party é basicamente uma festa com DJ, muita música, jovens dançando e sem álcool. A festa é sem álcool, o Não foco tem. é café. Só vão ficar com a cafeína lá em cima. Exato. E basicamente é uma tendência que a geração Z tem feito. Na época que eu estava criando os conteúdos da divulgação, eu mostrei todos os dados que a geração Z tem diminuído muito o consumo de álcool. E focando, inclusive, em café e principalmente o gelado. É uma tendência que a gente tem. Eu falei, caramba, eu consegui ler o mercado perfeitamente. Unir o útil ao agradável. E aí, quando a gente botou os 3 DJs lá em cima, a gente em cima, embaixo, lotado. A fila ia do meu balcão até lá a pista no asfalto, dava a volta. Era muita gente. Foi insano o que a gente fez. E de café. Coisa de café, porque vamos quebrar um pouco nisso, né? É interessante porque você está falando aí do café gelado e de uma geração que não tem, teoricamente, não é tradicional em consumir café. A gente fala café é a avó da gente, né? Então, sabe aquela história? Você termina a reunião da avó e das tias em casa e café, quem quer café. Mais jovem tomando café. E você fala uma coisa interessante, diminuiu o consumo de álcool. Porque hoje é uma turma que está muito preocupada com saúde, então sabe que se começar agora, quando chegar a seus 30, já está pagando a conta, quando chegar nos 50 já está a bagaceira. Então, qual o problema de tomar um café? É uma bebida que nunca teve nenhuma não com recomendação médica. Claro, tem cafeína, você não pode também abusar, como eu tomava quase 1 litro de café por dia. Mas é uma bebida extremamente gostosa, independente. Não tem quem não gosta de um sorvete de café, um café gelado, um shake de café, uma bala de café. É uma bebida incrível. Mas o que eu acho interessante é isso. É um público jovem. E, assim, tirando a sua juventude como empreendedor, é estranho você olhar, né? Você vai assim, não, eu tava imaginando, não, pode ter um coroa vindo aqui, mas é garotos, né? Juventude ali tomando. Se eu pudesse dizer uma média, óbvio que eu não tenho exato esse dado, mas dos rostos das pessoas que eu atendi, eu diria que a média de idade foi 25 anos, 24. É muito novo. Exato. É muito novo para o café. E a equipe, como é que é dentro de uma cafeteria para você montar uma equipe para seguir dentro do padrão da franquia? Você tem dificuldade aqui? Hoje em dia não mais, porque algo que me preocupava no início era o turnover. Para quem não sabe o que é turnover, é a rotatividade de funcionário. Mas tenho uma funcionária que está comigo desde a abertura e outra que está basicamente há 1 mês depois da abertura. Só uma saiu porque disse, não é para mim, não consigo. E a gente substituiu ela e rapidamente a outra já pegou o jeito. Então tenho essa equipe basicamente desde o meu começo. Já estão craques, experts em fazer as bebidas, fazer muito mais rápido do que no começo. Como é que funciona no caso? O teu cardápio é um cardápio da Go Coffee. Isso, exatamente. Então vem uma forma, um treinamento para fazer. A gente passou por 1 semana intensiva de treinamento antes da abertura, para que a gente conseguisse no dia fazer perfeitamente tudo que fosse pedido e solicitado. Óbvio que, como qualquer ser humano, há uma curva de aprendizado. Então no começo a gente vai pegando o jeito, entendendo, olhando no manual, até realmente memorizar. Hoje em dia, estão tudo craque. Ela vai se atualizando, criando... Sim, sempre que a gente lança produtos novos, há uma receita nova a ser feita. Então a gente recebe também um formuláriozinho dizendo, ó, você vai preparar assim, assim, assado. Eu imprimo, mostro pro meu time e falo, gente, vamos fazer assim. Vamos testar. Deu certo? Perfeito, vamos continuar. Você já também faz as suas experiências? Já tem uma que eu adoraria lançar. De verdade. Eu sou rato de academia. Eu queria muito poder lançar o café com whey que eu faço. Nossa, eu sou viciado nesse café com whey. Eu boto o expresso duplo, leite, gelo e whey. E o whey dá um toquezinho doce e contrasta com as notas do café, que pra mim acho que não tem café melhor. E o melhor de tudo, depois de um treinão, não tem coisa melhor. Minha esposa tá tomando de manhã um pré-treino que é café com whey. Mas assim, industrializado, mas é a combinação, né? Porque você tem a cafeína e o whey para ativar. No caso, 1 ano e... Você tem aberto? Acho que 1 ano e 6 meses. Eu abri em fevereiro, vai. 1 ano e meio. Já teve aquele... Cara, que perrengue tá... Porque você pensar assim, cara, tá difícil. Porque todo negócio tem seu momento, não só econômico, mas às vezes humano, né? Mental, humano. Você fala assim, cara, esse momento tá puxado que você... Foi que eu me meti. Ou pegou um café pra tomar. Já.
você passa por muitos altos e baixos. Empreender é uma montanha-russa, ainda mais no Brasil, que um dia você tá jogando bola, depois ele fala, não, agora é basquete. Então, assim, sendo bem honesto, no mês de junho do ano passado foi o pior pra gente. A gente tinha 4 meses de aberto. Só que junho aqui em Aracaju, ok, 30 dias de festa gratuita do governo pra você, em 2 lugares ao mesmo tempo, atração muito forte. E eu, uma marca, começando agora, um café gelado. E pra piorar, eu tava fora do Brasil. Eu não tava aqui, tive que viajar. Então passei 20 dias fora, no meio dessa turbulência toda, no pior momento. Então, até pra pensar estratégias pra fazer algo pra atrair, foi meio complicado. Como eu tava fora, óbvio que eu me blindei um pouco do desgaste mental, mas mesmo de longe eu sentia, sabe? Nossa, eu queria poder fazer mais, eu não tô conseguindo, que saco. Pronto, aí entra uma questão. Nesse momento, a franquia te dá suporte? Ela pensa, ó, vamos para Não, fazer um planejamento? não, porque no final do dia a responsabilidade é sua. Óbvio que se eu procurasse, talvez eles pudessem falar algo. Mas se tem algo que eu aprendi com várias franquias e conversando com diversos franqueados, só você, que é dono da franquia, está vivendo no lugar que você resolveu abrir, entende como o público funciona. O que funciona aqui em Aracaju provavelmente não vai funcionar no interior de Aracaju, quiçá lá no sul, sudeste. Então, às vezes eles vêm com premissa de que, nossa, aqui funcionou muito bem, faz aí. Eu sei que não vai funcionar. Eu já sei. É fato, é batata. Não tem como. Aí o meu time fala, você tem certeza, mas isso... Confia. Não vai dar. Mas faz parte. Esse feedback que você tem com os seus clientes também ajuda, né? Pra você perceber o que dá para fazer. Porque a melhor propaganda que tem é o cliente. É o próprio cliente. O cliente. Então, esse contato que você tem direto facilita muito, né? Que você Com sentir... certeza. Eu acho que eu falo... Eu acho que é tácito isso. Quando você tem um cliente fiel, ele é o primeiro a lhe defender. É. Ele é o primeiro a lhe defender. Ah, não é assim, ele é bom. Já tivemos casos aqui em Aracaju de situações com um determinado tipo de comércio, que quem foi ali defender foi o cliente e falou, não, isso aí é um caso isolado, a gente tem que analisar, não pode desfazer a história dessa marca, porque é bom isso, e quando você tem essa atenção que você dá para o cliente não é que ele vai se sentir em casa, mas ele se sente lembrado. Poxa, ele gosta de me ouvir. Eu recentemente fui, tão recente assim, foi inaugurado um restaurante aqui que o Maître eu conheço há 25 anos. E o que foi legal, por eu já ter conhecido ele em outro restaurante, que as 2 primeiras vezes que eu fui lá, a preocupação dele foi, Marco, me diga, pelo amor de Deus, se tiver alguma coisa errada. Mas se for para criticar, critique, porque eu preciso dessa resposta para poder me ajustar. E quando você dá essa resposta, a empresa consegue corrigir. Sim. Ou consegue criar. E você tem um público que gosta de falar pra caramba. É verdade. O público que grita, né? É. E quando faz essas paradas de, pô, posso usar a rede social aqui, uma festa, o cara agrega na hora. Puxa, eu Sim. gosto daquele lugar por isso. Mas vamos entrar numa coisa, Lucas. Não franquia, mas as cafeterias têm crescido um pouco em Aracaju, né? O nome cafeteria e os pontos tradicionais, cafeterias, os chás. E essa pegada nova. É uma tendência que chegou no Brasil. Não é que chegou no Brasil. O Brasil abraçou e tá indo forte. Com certeza. Já tem alguns bons anos que cafeteria vem explodindo. Aqui em Aracaju ainda não teve um boom maior. Teve um boom alguns anos atrás, abriram-se vários, mas algumas fecharam no meio tempo. E a gente está sentindo talvez novamente esse boom, esse crescimento a mais. E não à toa, o café brasileiro é um dos maiores... O Brasil é um dos maiores exportadores de café do mundo. Então o nosso café é de altíssima qualidade. A gente está conhecendo agora uma geração que não quer algo, que prefere o café. Então tá meio que criando-se a tendência. A mesma coisa que aconteceu com o matcha. Quem trouxe o matcha para Aracaju fui eu. As pessoas não conhecem. E é muito bacana porque tá gerando escassez no mundo. Não sei se você viu isso. Não. O Japão tá com escassez por causa da demanda global. Ele explodiu, principalmente onde? TikTok. Se você pesquisar matcha no TikTok, ele virou trend. Então, quando eu comecei a ver esse movimento, eu falei, cara, matcha vai explodir. Quando eu abri a cafeteria, a gente não vendia muito.
Aí eu falei, cara, tá começando. Quando foi em janeiro, eu gravei um vídeo no Parque da Sementeira. O que que tava no hype? Até hoje ainda tá. Corrida. Jovem indo pra correr o tempo todo no parque, na orla. Vou pegar os corredores, pegar esse hype e juntar com outro hype. O vídeo explodiu, a gente vendeu mate pra caramba. E as pessoas hoje chegam, nossa, quero mate, quero mate. Já tá se familiarizando isso por causa da gente, do meu trabalho. E alguns dados que eu mostro com os outros vídeos e vou sempre martelando na cabeça. Gente, ó, mate é bom, tem antioxidante, faz bem à saúde, não tem efeito rebote, tem cafeína, tudo mais. Então, no final do dia, eu consigo perceber que há sim uma demanda maior jovem por experiências sensoriais, como o café, como o matcha, e também poder ter esse auxílio, por exemplo, da franquia que foram eles que já tinham no seu cardápio, eu apenas remodelei, digamos assim, através da minha estratégia digital e criei a demanda. É, falamos de cafeterias, e principalmente quando a gente fala cafeteria, a gente pensa aqueles cafés antigos, e Aracaju teve algumas casas que era aquela coisa bem Mas clássica, né? sim, Bem excêntrica, e né? que eu acho fenomenal. É o café colonial, é um estilo. Mas o que diferencia, no caso, o teu segmento, o que que a Go Coffee tem de diferente, esse tipo de cafeteria tem diferente para o público? Vamos esquecer um pouco o café quente, gelado, mas o que que ali eu vou encontrar que seja diferencial? Poxa, eu gosto de ficar ali por causa de tal coisa. Além do ambiente ser muito mais clean, eu diria, e com a proposta de, nossa, eu quero que você venha pra cá e não seja só o seu terceiro lugar. Eu quero que você venha pra cá, seja o seu terceiro lugar, um lugar entre o trabalho e casa, e você se sente confortável, consegue relaxar, consegue trazer os amigos, digamos que seu lugar de refúgio, onde você se sente bem, mas que isso você olhe para os lados e você consiga perceber, nossa, aquela pessoa é parecida comigo, não é um completo estranho. A gente provavelmente tem gostos muito semelhantes, porque todos somos jovens. Se você vai para uma cafeteria, mas como você citou, é muito provável que você encontre uma pessoa um pouco mais de idade, o que não é um problema. Mas a gente que é jovem gosta de meio que andar em bando, sabe? Uhum. Então, quando você tem um lugar que ele representa aquilo que você acredita sendo jovem, não só fisicamente, mas online, no digital também, através das estratégias, dos vídeos, das fotos, você meio que entra no universo de marca que fala, caramba, eu me sinto acolhido por esse lugar. Não é só o produto é secundário, o produto eu É estou a isca. entrando, exato, eu estou entrando apenas no universo dessa marca jovem que comunica o que eu acredito e que me faz me sentir bem. Seja eu indo lá com meus amigos, sozinho para tomar um café, para tomar um chá, para o que for. Seria aquele espaço também. Eu tô fazendo nada. Tô fazendo home office em casa, vou sair um pouco, vou sentar lá, Exato. tô O ali mesmo. segundo andar eu pensei justamente nisso, deixar mais reservado para as pessoas, colocar balcões com várias tomadas, tomadas no sofá para o pessoal se sentir mais confortável. E eu acho legal porque tem várias histórias bacanas, mas desde uma história de uma cliente que chegou lá chorando, estava se sentindo mal, tinha acabado o noivado, marido, noivo, tinha traído ela com a melhor amiga, tava Nossa. detonada. Aí eu vi isso, tava no balcão, ela tava com a amiga. Falei, você tá tudo bem? Você quer conversar? Precisa de alguma coisa? Ela, não, ela foi, explicou a situação. A gente ficou conversando por 2 horas. E eu falei, caramba, que legal. Depois ela fui, dei um cookie pra ela de brinde, ó, pra melhorar seu dia também, além do café. E eu fiquei, caramba, cara, não é só café. Nunca vai, Experiência. nunca vai ser só café. Ela saiu dali muito melhor após conversar comigo. E eu falei muito mal do noivo dela, que ele merece, foi um babaca. Mas ela se sentiu acolhida, porque não é só café. Uhum. Recentemente foi a mesma coisa. Um cliente, e eu gosto muito, isso é uma técnica que eu aprendi no livro, Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Eu vejo que você tem algumas tatuagens, então eu gosto de analisar isso porque é um ponto de contato que eu posso puxar assunto com você. E eu sou um grande fã de anime. Tem alguns clientes que chegam lá e têm tatuagem de anime. Eu sempre elogio, porque eu acho muito bacana. E aí teve um que eu elogiei, nossa, eu tô louco pra ver o filme que vai lançar recentemente desse anime. Aí a gente começou a conversar do anime e depois a gente começou a falar do término do relacionamento dele, que a Isa era tóxica. Ele começou a desabafar. E, caramba, virei terapeuta Toma um aqui agora. café. E a gente foi trocando ideia. Hoje a gente é amigo. Marcou de sair pra treinar junto. Eu achei interessante, você falou isso. A pessoa vai ali, se identifica com outra. Pouca gente entende que locais, eles são pontos de ligações entre pessoas. Sim. Porque, assim, um cara que é roqueiro como eu,
não vai pra uma rocha da TV Sergipe. Exatamente. Eu vou para um lugar onde toca rock. Então, lá eu vou encontrar outra pessoa que tem um gosto parecido. Aí ali a gente encontra mais gostos parecidos, né? E a cafeteria também um desses ambientes. Às vezes pode ser academia, pode ser cinema, pode ser uma livraria. E eu sempre achei legal, você falou de uma marca, a Starbucks sempre teve esse cuidado de ter, pelo menos quando eu estava no Canadá, tinha uma área lá no fundo. Tem um balcão com aquela loucura, Sim. porque o pessoal ali, 9 horas tem que entrar no trabalho, então muita gente passava ali, pegava um café, estava frio na época, quando eu estava lá no Canadá, já pegava um café e ia. Mas tinha um canto lá onde tinha uma poltrona, tinha um cara lá com um fone aqui, lendo um livro e um cafezinho. Outro no computador, aí outro já com um jornal, aí você está lendo o caderno de esportes? E vai juntando, vai começando a criar esse elo e o café é só. Aí já começa, tá tomando qual? Esse aí, tá, amigão, desculpa, esse aí que você tá tomando é o quê? Ah, obrigado. Qual é o seu sotaque? Você é de onde? Aí já começa, né? Exatamente. Porque é um lugar de se encontrar pessoas. Foi o Starbucks que popularizou esse termo terceiro lugar, third space. No livro do Starbucks, que pra mim é fenomenal, a história do Howard Schultz, nossa, o que o cara enfrentou é bizarro. E o melhor de tudo, ele não é o fundador do Starbucks. A história eu deixo aqui pra vocês, acho que no YouTube deve ter um vídeo resumido, mas o livro é Dedique-se de coração, deixa a recomendação aí. Quando ele pensou na questão do café, era porque no trabalho você sofre uma pressão para entregar resultado. Às vezes você chega em casa e tá se cobrando porque às vezes não entregou no trabalho, ou então tá decepcionando uma pessoa que você ama, que não tá tão presente. Então, é cobrança de tudo que é lugar. Que tal a gente criar um lugar entre os dois que você consegue relaxar? Você sai disso. Exato. Essa foi a ideia do Third Space, do Howard. E eu falei, caramba, aqui em Aracaju eu consigo fazer isso também através da minha cafeteria, focada em jovens. E o melhor exemplo que eu posso dar isso é algo que eu já falei pro meu time. Como líder, eu tenho responsabilidade pelo que elas fazem. Mas às vezes a gente escuta algumas críticas que pensa, nossa, tem que entrar por aqui e sair por aqui. Por que eu digo isso? Como empresário, marqueteiro também, você tem que entender qual é o seu público-alvo e principalmente o seu ICP, seu cliente ideal, correto? Então, quando entra uma pessoa mais idosa, que não é nosso público-alvo e de longe é nosso ICP, e ela acha ruim, não necessariamente eu tenho que escutar a opinião dela. Eu sei que é uma linha tênue, é meio polêmico o que eu tô falando, mas a gente tem que entender, realmente o erro foi nosso ou é apenas o gosto dela? Se for o gosto dela, ela não é meu público-alvo, não é meu ICP, não é meu cliente ideal. Então tá tudo bem. Eu não tenho que agradar todo mundo. É impossível agradar todo mundo. Nem a Starbucks, que é a maior cafeteria do mundo, agrada a todos. E é aquela, se realmente for meu público, o feedback é muito bem-vindo. A gente vai tentar, vai fazer de novo. Vou comunicar franquia se for necessário, vamos tentar outra coisa. Mas se não for, por que eu então irei escutar uma opinião sobre o churrasco de um vegano? Não faz sentido. Então já falei pro meu time, gente, ó, entrou um idoso aqui, vamos tratar da melhor forma possível. Vamos ser tipo mordomo. Leva até lá, conversa, sorriso de ponta a ponta, conversa mesmo. Porque às vezes tá passando ali e só quer tomar o cafezinho. Exatamente. Vamos ser o mais cordial possível. Porque é isso que eles querem. Eles não querem uma abordagem jovem. Beleza? Beleza. Mas é claro. Cara, desculpa, você Claro. falou um negócio, cara. Existe uma marca de óculos. Óculos esportivos, óculos de grau. E assim, é a história de você entender quem está entrando na tua loja. Você tem que olhar para ela e fazer aquele olho de Exterminador do Futuro. Escanear a pessoa. Eu tenho uma barba branca. Tenho 50 anos e uma barba Papai Noel. E anos atrás eu fui comprar uma armação lá. E o cara começou a me empurrar uns óculos. E eu falei, não é meu estilo. E ele continuou. Até que eu tive que dizer assim, cara, você não percebeu? Pela minha idade, pela minha barba branca, por acaso eu vou usar esse óculos de surfista. Aí ele falou, mas é nosso estilo aqui. Eu falei, não, aí não tá seu erro. Tem óculos, sim, por isso que eu tô aqui. Mas você não percebeu que, por mais que você tenha um perfil mais jovial, você ainda pode ter um cliente aqui que vai comprar. Você tem um perfil, mas se a pessoa chegar e falar assim, não, naquele horário que eu vou, às 3 da tarde, é um lugar, é tranquilo, eu vou lá tomar meu cafezinho, porque a local, a gente vai mostrar depois o endereço, tem banco ali, o cara sai do banco já no limite, vamos tomar um café aqui rapidinho, então pode. Vou ali, perceber que independente é cliente e tratar bem, porque às vezes ele pode não
vai ficar lá, mas ele vai Exato. comentar com alguém, olha, eu fui num lugar, é mais jovem, mas eu gostei. É arrumadinho. Uma das minhas melhores histórias lá na Gol foi envolvendo uma senhora. A gente tinha aberto há pouco tempo. Eu perdi minha avó em 2016. E quando essa senhora entrou, ela tinha um rosto tão gentil, sabe? Aquela pessoa que exala uma energia boa. Falei, caramba, ela lembra muito minha avó. Ela tava com a neta. A neta devia ter o quê? Os seus 8, 9. E elas sentaram na mesa e falei, cara, eu vou servir essa mesa. Tem que ser eu. Aí eu vi que ela tinha um problema no joelho. Peguei a cadeira, ajudei ela. Na hora de falar, não fiquei em pé, me ajoelhei pra pegar o pedido. E na hora, só falando, caramba, como essa jovem, essa neta, é rica. Eu daria tudo pra ter minha avó hoje em dia aqui no meu café. E elas ficando conversando e olhando de lado. E toda hora eu, tá precisando de algo? Como é que você tá? Tá tudo bem? Ela saiu tão feliz, dizendo, nossa, eu adorei esse lugar. Vou trazer minha neta mais vezes, trazer minha família toda. E não era meu público. Mas quando eu notei aquilo, eu falei, caramba, não é só café. Eu tenho que saber ler a situação, entender o que ela necessita de mim. E aquela senhora, pra mim, achei, por mais que ela não fosse em dados, o meu público ideal, naquele momento, ela foi a minha cliente ideal. Talvez a opinião dela, pelo tipo dela, vai ter um peso tão grande lá na frente. E você falou uma coisa que eu queria aproveitar essa deixa que o Lucas está dando, um jovem empreendedor, é o seguinte, para você empresário, você que tem um negócio, dependendo do tamanho, entenda duas coisas. Cliente, ele é tão produto quanto o produto que você vende. O bom atendimento é fundamental, até para aquele que só foi olhar e saiu sem comprar. Porque naquele momento ele pode não ter encontrado o produto que ele queria, mas da forma que você recebeu, com paciência, ele vai voltar. Eu conheci, foi aqui em Sergipe, uma coisa muito diferente, foi num supermercado em Itabaiana, a Rede Peixoto, fazer propaganda. Viu, seu Peixoto? Um abraço, só lembrar de mim. Que nos corredores ele tem uma prancheta com um papel, para você escrever lá o produto que você não encontrou. Então, ele está ouvindo o cliente o tempo todo. É um feedback instantâneo. Então, a gente tem visto muito, não estou falando só de Sergipe, de Aracaju, de Sergipe, mas parece que é uma endemia que tem no Brasil, que a gente parou de atender bem, ver o cliente como um saco. Cara, eu gostei do que você falou. Várias vezes eu tô atendendo no balcão e alguém fala, você é o dono, né? Aí eu falo, sou, por quê? Não, é porque é difícil. Aqui em Aracaju tem um atendimento assim quando não é dono. Aí eu, caramba, sério? É essa a impressão que vocês têm daqui? Eu tô falando porque eu escuto direto, Lucas, porque o atendimento tem se tornado cada vez pior e o problema é que a referência da empresa é o dono. O dono não tem paciência, o funcionário não tem acaba aprendendo a não ter paciência. E, gente, um cliente mal atendido, ele é um prejuízo gigante, porque basta uma opinião dele. E as pessoas aqui é assim. Dá um exemplo. Abri um restaurante aqui na Caju, me ligava, Marco, e é bom. Você já foi lá? Eu falei, cara, vai você. Porque pra mim pode não ser legal, mas pra você pode. Mas se eu chegasse e falasse assim, não gostei. Esse Marco falou, nem vou. Aí fala pra mim, olha, não vá, porque... É muito enviesado. Então, o cliente entrou na loja, não é que você vai carregar, mas, bom dia, posso te ajudar? Eu fui numa loja recente, eu entrei. Não, foi em São Paulo. Pior foi isso, foi em São Paulo. Eu fui trocar um produto, eu entrei na loja, 2 funcionários conversando no balcão, eu fiquei uns 5 minutos assim, olhando. Até a hora que eu falei assim, por favor, alguém trabalha aqui? A sorte deles é que eu só podia trocar o produto naquela loja, porque se eu tivesse indo para comprar, eu ia sair, eu disse, eu vou em outra. E na rua tinha várias lojas do mesmo segmento. Entrou, não tem um produto, qualquer coisa precisar, o senhor volta, quem sabe a gente um dia tenha. É um serviço, bom dia, não joga o prato na mesa, receba, volte sempre, abre a porta, eu acho legal isso. Faço muito aqui no podcast, quando o convidado vai embora, eu faço questão de levar até a porta para que ele volte, aquela história, né? Eu que abro a porta para você sair, porque você voltar. E é tão simples, é um segredo milenar, vamos dizer assim. Atenda bem seu cliente, ele volta. É porque acho que às vezes também falta leitura e treinamento para as pessoas,
Porque ontem a última cliente do dia, ela chegou quase fechando a gente. Ela entrou, tava com a camisa do Brasil, vai ter jogo recente. Eu brinquei, vai ver o jogo do Brasil? Ela, não, só tô aqui porque eu tenho que pegar o café, porque eu tenho que trabalhar muito, vou ter que virar à noite. Aí a gente conversou, você trabalha com o quê e tal? Ela falando, nossa, você vai virar à noite trabalhando nisso, que bacana, sua pesquisa. Aí ela entrou meio cabisbaixa, saiu sorrindo, e na hora que eu fui levar ela até a porta, a questão de, vou levar até a porta pra você voltar, eu falei, agora que você vai ficar acordada, viu o jogo do Brasil, ela, kkkk. Isso é tão simples como você falou, Marco. Quebra o clima. Mas faz total diferença. Acho que é um grande exemplo, e nosso produtor aqui não vai deixar mentir, foi o que a mãe dele falou pra mim. Depois que eu atendi ela, e depois do evento que a gente conseguiu fazer em conjunto, acho que foi um dos melhores feedbacks da minha vida. Ela é uma pessoa super exigente, difícil de agradar. Ela não só gostou do café, mas elogiou de perto e me abraçou falando, eu gostei muito do seu atendimento. Nunca perca esse lado humano que você tem. Falei, cara, não tem como. Eu não tenho o coração aquecido nesse momento. No mundo cão que a gente vive hoje, esse lado humano parece estar perdido, né? Quando você vai num lugar e se sente, hoje é a palavra mais correta, né? O acolhimento. Sim. Você gosta de ficar naquele lugar. Aí vamos entrar na era digital. Bora. Você tem uma marca que visa tratar esse público Z, mas também você está muito ativo. O marketing digital é fundamental para vocês? Marketing digital eu não diria que é fundamental, Marco. Eu diria que é lei. Ou você tá, ou você não tá. Porque se você não tivesse, tá morto. Você não compete, você não consegue nada. Seu público é totalmente digital, né? Também, né? Não só eu diria que ele é 100% digital, como ele é doente digitalmente. A gente vê a quantidade de ansiedade que os jovens acabam desenvolvendo devido à alta exposição à tela. Mas por sermos cronicamente online, isso dá uma vantagem para você que é empreendedor, empresário e quer lançar sua marca. Todo mundo sabe que produzir conteúdo hoje é a forma mais barata de você alcançar mais pessoas. Sim. Então, caso você não esteja fazendo isso, como é que você está se divulgando? Porque se você não se divulgar, pessoas novas não conhecem o seu produto e as pessoas que já conhecem, se brincar, não vão lembrar. Então, você tem que estar constantemente ali. Para esse seu público, o que vai funcionar mais? É promoção, engajamento ou brand? Ótima pergunta. Acho que o que mais funciona hoje seria a questão do branding, mas não da Gol. O que eu criei para Gol aqui. Você criou a própria linguagem, né? Exato. Para o público de Sergipe. Exato. Que é o jovem, apesar da idade, eles têm um pouco de diferença em cada região, né? Porque eu não diria nem só isso. Se você comparar o meu Instagram, da minha unidade, com o da matriz, óbvio, tem coisas que são semelhantes, porque é padrão, e fotos dos produtos que eles tiram em estúdio, eu reaproveito, não vou ter esse trabalho, mas tem muita produção de conteúdo minha. Desde as fotos, aos carrosséis, aos vídeos, aos reels, tudo sou eu. E sempre baseado em duas coisas. Necessidade do meu cliente, o gosto dele. E outro, análise de mercado. O tempo todo a gente está criando trend, surfando na onda. Se você perde o timing, já era. Não tem como. Quando você consegue surfar o hype, aliado à sua marca, à sua comunicação, explode. Você tem alguma campanha que você fala assim, essa foi a top. Essa deu... Olha, talvez até tenha estourado mais do que você imaginava. a Coffee Party. Essa foi... Cara, eu fiz mais de uma semana em um dia de faturamento. O planejamento de mídia, como foi feita a mídia depois desse Pronto, evento? legal. Como eu tinha essa ajuda do meu amigo, que ele era DJ e tinha a empresa de marketing, a gente sentou pra conversar. Faltando 15 dias, a gente vai lançar 2 conteúdos todo dia. Então, a gente reuniu uma tarde inteira, ficou gravando um monte de vídeo lá, além das fotos. Então, tinha a parte mais institucional, explicando o evento em formato de carrossel, e sempre aquela, postava tudo em collab. O meu perfil da cafeteria, o do DJ, o da agência. Que hoje é uma palavrinha mágica, collab. É isso mesmo. Essa é incrível. Você alcança muito mais pessoas. E tudo orgânico, a gente não rodou nada de tráfego pra esse dia. Então, ia em todos esses perfis, e um forte que é o meu TikTok. E ia pra lá também. E aí eu pensei, nossa, eu quero fazer mais. Eu comecei a roteirizar uns vídeos. E aí eu botei uma edição braba em cima sobre a questão do jovem não beber álcool, sobre a questão do café gelado, sobre as coffee parties que explodiram fora. E esses vídeos, pá. É tanto que a gente se olhava e falava, vai dar gente. Tá tranquilo. Só que também não dê tanta. A gente tava meio assim, será? Mas
primeiro post, 10 mil views, era um carrossel. Aí teve outro vídeo, bateu 15, outro bateu 20. Ih, rapaz, vai dar gente, né? Aí eu falei, não, deixa eu soltar esse último aqui, que eu editei, ficou bacana, faltam 2 dias. Não, faltava 1 dia. Aí eu botei no TikTok e no meu Insta. No TikTok, quando acordei, aí eu olhei os dados e eu, caramba, 600 compartilhamentos em questão de menos de 24 horas. Eu mandei mensagem pro Gustavo, irmão, vai dar muita gente, se prepara. Bom, vai comer. Foi insano, como eu falei, eu fiz mais de 1 semana em 1 dia de faturamento. Eu vou te confessar uma coisa, Lucas. Pouca gente, muita gente, algumas pessoas perguntam pra mim, pô, Marco, como é que você consegue, com um podcast que tem menos de 2 mil inscritos, ter pelo menos 50% de retorno de visualização Que legal. dos seus vídeos? Aí eu falei assim, cara, primeiro erro que as pessoas cometem é ficar preso apenas à hashtag. Sim. O próprio YouTube orienta que você tem que ter uma boa sacada na descrição do vídeo, com as palavras-chave. Então, quem está assistindo e puder entender, quando eu faço a descrição do que vai ser a entrevista, eu faço uma pesquisa antes no GoEds para entender o que de palavra daquele tema está rodando na internet de busca. Então, hoje nós vamos ter uma entrevista com o Lucas sobre o café, não sei o quê. Eu estou jogando palavras ali que, bum, vai rápido. E eu fico impressionado porque não é, e é orgânico, e é contínuo. E pouca gente sabe usar isso. E pegando esse gancho fenomenal que você deixou, uma plataforma que fazia muito bem isso era o TikTok. As pessoas não sabiam que o SEO do Google funcionava para o TikTok. E recentemente o Instagram liberou isso também. Então as palavras-chave que você coloca na legenda, tanto do TikTok como do Insta, agora ranqueiam no Instagram. Entendeu? No Google, perdão. E o algoritmo do YouTube é fenomenal. Na época que eu tinha um canal, nossa, eu adorava fuçar ele, entender melhor. Eu passo pelo menos um dia. Eu edito o vídeo rápido. A gente faz a edição depois da entrevista. Mas para eu preparar a legenda, eu demoro um pouco, porque eu fico dando uma estudada para ver a oscilação daquelas palavras. Para ter a garantia. Acho que se você não tem conhecimento sobre SEO, que é Search Engine Optimization, pelo menos tem um profissional que possa te auxiliar nisso, já que é como se você faz uma produção de conteúdo para o Google, já que num blog as palavras-chave vão ranquear e você vai aparecer no topo sem pagar. Isso é muito bom. Eu acho que o orgânico é o mais verdadeiro de todos. Deixa eu te contar, isso eu concordo, porque foi maio eu viralizei um vídeo de donut da cafeteria e eu tinha um estoque de 1 mês, acabou em 2 dias. Bateu 60 mil views assim, bum. Caramba, era gente o tempo todo. Foi bizarro. E por que deu certo? Análise de mercado, leitura. Na época, a Krispy Kreme, acho que você conhece, tava chegando no Brasil, recentemente. Minha filha só fala nisso. O TikTok foi tomado por isso. Toda hora era sobre isso. Eu falei, eu vou fazer um vídeo sobre. Porque quem tem donut de cafeteria aqui em Aracaju? Eu tenho. Aí no título, botei uma headline, a logo da Krispy Kreme. Krispy Kreme em Aracaju. E era eu segurando a caixa de donut da gente. Só que a gente não tem caixa. Eu peguei o box de presente que a gente tem. Eu simulei isso. Aí eu criei, explicando cada sabor, pá. O vídeo explodiu. No TikTok. No Instagram não foi tão forte. Mas por quê? A Krispy Kreme tava forte onde? No TikTok. Aí explodiu. Aí... Na verdade, a gente... hoje, qualquer segmento também tem que entender o seguinte. Até o mais tradicional segmento de um comércio, ele pode ir para as redes sociais. Isso. A questão é a inteligência. Claro, se você não souber, procurar um profissional de mídia para te ajudar. É você ter a linguagem e ter as palavras certas para te jogar. Porque é rápido. A internet eu vejo os gráficos que eu tiro do YouTube em relação ao podcast. Os locais de visualização, eu falo, caramba, velho. E a maior parte é não inscrito. Porque eu usei uma palavra, eu usei uma hashtag específica e dá o resultado. Porque você tem que ter um planejamento. Porque, como você mesmo disse, não adianta você ter um lugar bonito, aconchegante. As pessoas precisam saber que ele existe. E às vezes ela tá do lado e não sabe que tem. Isso mesmo. E o bendito, não vou falar maldito, mas o bendito compartilhamento é a chave de tudo. É isso mesmo. O Collab faz isso. E aí você trabalha. O público, o teu cliente, ele lhe marca
demais você vê assim, caramba, isso aqui foi um post, que ali você quase pede, pessoal, olha, marca. Marca Eles fazem bastante. muito... O público jovem, ele Direto. gosta de estar marcando tudo onde ele tá, né? E principalmente porque uma das estratégias da franquia é ter algo parecido com o Starbucks, que é escrever o nome no copo. Então isso é único. Eu tirava onda no Starbucks lá no Canadá, eu botava por cada nome. Os cara bater cabeça. Eu imagino. Só pra ver como é que eles se viram. Mas é legal, você... E aí todo mundo, quando vê, nossa, não vai ter outro com esse nome, é o meu. E Aí guarda o copo, leva. Exato. Tira foto, guarda. E aí eu ganho o GC, né? Publicidade de graça, que é User Generated Content. E é um custo basicamente zero. Já tá lá o copo, né? Exato. Não e a vai fazer. publicidade? E a pessoa gosta, fulano, é só eu. Exatamente. Aí tira a onda. Qual o seu planejamento estratégico para os próximos, pelo menos os próximos 6 meses, 12 meses? Porque você tem uma franquia, mas também você é muito ativo naquela parte criativa dela. É uma ótima pergunta, Marco, porque eu sinto que meu ciclo com a Gol tá se encerrando já. Eu já passei por alguns exits, saídas e vendas de empresa, e no dia que eu assinei o contrato com a Gol, eu sabia que era temporário. É uma escola. Era. Eu sabia exatamente, tipo, eu vou fazer isso no meu laboratório, vou entender muito de mercado, algo que eu nunca faria numa empresa. É comum de franquia também. Exato. E como eu já, como falei, passei por exits de empresa, já tinha muito claro na minha cabeça. E eu sou um grande fã do empreendedor Flávio Augusto. Ele tem uma frase que é assim: ou você vende o seu negócio no auge, ou você vai ver os seus sucessores venderem na baixa. E que toda empresa foi feita para ser vendida. Eu tenho muito fixo isso na minha cabeça. E eu sinto que o meu ciclo com a Gol está se encerrando. Eu vou colocar em breve para venda a minha unidade. Então, ela vai adquirir todo o know-how, todo o público que eu já construí. O Instagram já lá com 20 e tantos mil seguidores. Vai me ter como advisor durante um certo tempo para auxiliar, entender. Se mantiver os funcionários, um funcionário com mais de ano aí de cada expert. Então, assim, trabalho não vai ter nenhum. Nem vai ter reforma, nem nada. Vai pegar o barco já andando perfeito para levar para um outro nível. Porque, além de algumas oportunidades que eu consegui mapear para mim, para a minha família, algumas inclusive até fora do Brasil, eu consegui enxergar algo mais meu, sabe? Algo mais minha cara, algo 100% Lucas e não algo Go Coffee Lucas, sabe? A franquia Lucas. É algo por aí. Se você pudesse, no início da jornada de empreendedor, hoje, ir lá fazer um... Como é assim? Voltar no tempo. Voltar no tempo, o nome daquele... doutor... Que viaja no tempo da Marvel, não sei, não fugiu o nome. Do Volta pro Futuro? Não é Voltar ao Futuro, não. Tem um Doutor Estranho, não sei como é que é. Doutor Estranho. Doutor Estranho. Ele faz um... Ou assim, né? Vai lá e volta. Se pudesse ir lá atrás, quando o Lucas pensou, vou empreender, o de hoje, pudesse dar um conselho lá atrás. Caramba. Eu falaria tanta coisa. Um conselho, Marco. Aceite ser incompreendido pelas pessoas que você ama e acredite mais na sua visão de negócio. Parecido com o que você falou, eu ouvi recentemente de um comediante. Eu até postei na minha rede social. Ele fala o seguinte: não espere da família, da mulher, dos Sim. amigos, aplauso. Acredite sozinho e o resto vem. Se você não fizer sozinho, ninguém vai. É bem interessante. É do Renato Piaba, um comediante baiano louco, que falou uma coisa que ele também entrou nessa linha de fazer palestras e aí conta a história dele. É um cara que é concursado, ele é, se eu não me engano, ele é agente judiciário. Nossa. E virou comediante. A gente tem o costume de fazer uma brincadeira aqui no final, chegando no final da entrevista, que é perguntar aos nossos convidados se o Lucas tem alguma... Tire o café da história. Tem algum prato, alguma comida que você para por ela, porque ela tem alguma razão sentimental, um momento. Você tem algum assim? Churrasco. Pra mim, bater um bom churrasco, nossa, é a melhor coisa pra mim. Churrasco é quem não come, né? Tem isso. É incrível. E você tem uma que não come por nada nesse mundo?
Camarão porque eu sou alérgico. Ah, isso aí não vale. Isso aí é obrigação. Caramba, um que eu não goste. Caramba, difícil essa. Ah, eu não sou tão fã de sushi. Não gosto. É, é estranho, né? Cada cultura é uma cultura, mas... Agora, e o café? Conta essa história do café. Esse aí Um café na minha vida? é uma bebida que... Não, café eu tomo todo dia. Tem dias que eu até escolho não tomar porque eu sei que eu vou, sei lá, vou ter um trabalho muito importante, vou ficar ansioso. Então, se eu tomar o café, possa ser que dê errado. Então, é melhor tomar um suco, tomar um chá. Mas o café pra mim é todo dia. Pra mim não tem nada melhor acordar. Às vezes tá meio friozinho aqui em Aracaju, você toma um café quentinho. Nossa, melhor de coisa. Eu vou pra cafeteria, tomo um gelado pra equilibrar. Pegar o grão. Nossa, café pra mim é... É interessante que o café ele é uma bebida que pode ser tomada no frio, no calor. Exato, acho que você no Canadá viveu muito isso, né? Me ajudava muito, porque tava muito frio. Sim, imagino. Teve dias que era 0 grau, com sensação térmica de -10, não tava nevando. Meu E eu Deus. tava fazendo gravações externas. Cara, era impossível não aguentar. Empacotado até onde dava. E tinha que estar com alguma coisa quente, mano. Eu não tomo chá. Então, era um café. Cara, eu corri atrás, né? Que tem um café, pô, tomar um café, porque além de esquentar, ajuda, porque a cafeína movimenta a gente, ela tem essa propriedade. Sim. E é um drink bem legal. Agora, a gente quer fazer um anúncio. Chegamos aqui, já estamos chegando ao final da entrevista e a gente tem vamos mostrar aqui para vocês uma novidade aqui na câmera principal. Rapaz, o Lucas vai anunciar isso, né? Vocês estão vendo alguma coisa diferente aqui, né? Pois é, eu trouxe aqui um café pro Mark e todo mundo do time experimentar. E a partir de hoje, A gente tem a nova parceria, a Go Coffee é uma patrocinadora aqui do podcast. então vamos fazer um brinde Aí... com a Go Coffee, gente. Passa a ser hoje nosso parceiro. Então, nossos convidados agora vindo para cá vão tomar um café. Então, você aí que está acompanhando, teremos Go Coffee no estúdio. Peraí, dá licença. Cara, e assim, vou fazer uma propaganda. Esse café que ele me mandou, 0 açúcar e não precisa. Melhor coisa. Essa é a definição de café especial de qualidade. Vamos falar um pouco dos produtos. Você trouxe aqui o Aurora Tropical. Isso, eu trouxe o Aurora Tropical, que é um dos grãos, na verdade, e esse é o grão mais específico, mais especializado que a gente tem. Esse aqui a gente recomenda para as pessoas que realmente gostam mais de sentir algo mais ácido, algo mais forte no café. O ouro belga que eu trouxe para você, ele é um pouquinho mais suave. Então, quem tá começando no mundo do café especial, começa por ele mais suave, não precisa de açúcar. Você se familiariza perfeitamente. Tranquilo. Trouxe também aqui o nosso chocolate quente. A gente vende muito dele em casa e as pessoas falavam... Vende muito na cafeteria, perdão. E as pessoas falam, nossa... Como é que eu faço em casa um desses? Dá pra fazer com Nescau? Eu falei, não, gente, não dá. É uma mistura própria. Aí a Go resolveu lançar nesse formatinho aqui que você consegue fazer em casa. Ele vem 250 gramas e você pode fazer não só em casa, leva pro trabalho. A gente tem outros, mas eu não consegui trazer, como o nosso Frappuccino. Você pode fazer seu café gelado em casa também. E o Drip Coffee. Você precisou de um café de qualidade, mas não quer levar um trambolho desse ou grão. O Drip Coffee é basicamente um sachêzinho com um café especial que você derrama água. E pronto, tá feito em qualquer xícara. E tem o que a gente tava falando aí, lá no estilo lá, você tem os copos, né? Exato. Que é aquela história do copiar outra franquia, mas assim, você vai colecionando. Quem me acompanha nas redes sociais sabe, de vez em quando eu posto, tô indo pro trabalho, eu vou com meu copinho de café dentro do carro e eu fotografo, porque eu já vou dirigindo legal. Até o trabalho tomando meu café. E é assim, a gente trouxe a Úrsula aqui, fez uma preparação, ela triturou o café na hora aqui. Nossa, que fez top, o café, é um café da Chapada. Dizem que é muito bom. É incrível. E assim, quando eu conheci lá a Go Coffee, que é um detalhe também, o espaço é aberto para eventos. Então eu fui para o lançamento do livro do Giuseppe. Isso. O Giuseppe lançou um livro, o Esporar, e foi quando eu conheci. E é um evento no 2º andar, que é a área mais reservada. Então, você que imagina, assim, quer fazer uma confraternização, quer uma reunião de apresentar um produto para um grupo, o legal do espaço é por isso. E aí, eu tomei um café lá. Desci, cheguei lá, era quase 8 horas da noite. Não, Já fechando. Vou tomar um café.
Falei, cara, café top. E aí, para adoçar agora o bem temperado, com esse aromazinho de café que vai ficar aqui no estúdio, a Go Coffee, que vai estar aqui no nosso monitor aparecendo, sempre junto com outro parceiro que a gente já tem. E vocês, quando acompanharem a entrevista, vão acompanhar aqui o QR Code da Go Coffee, quando você vai direto para o Instagram da Go Coffee aqui em Aracaju. Lá vai ver todo esse trabalho de marketing que o Lucas faz, acompanhar os eventos que virão e ficar com a curiosidade, vou para lá tomar um café. E chegando lá, tomando café, marca eles no Instagram. Com certeza. Tomando café. Ainda não experimentei o gelado de vocês. Tô com um quentinho aqui, mas... Já vai, não se preocupa. Vou tomar o gelado, mas chegou esse parceiro. Lucas, finalizando, a gente sempre pede um depoimento para o nosso convidado, e você como um jovem empreendedor, à frente de uma franquia, mas é um negócio, uma gestão de pessoas, uma gestão de uma empresa com seus impostos, com toda aquela carga, mercado, público, cliente, tudo isso, e a paixão por trabalhar e empreender. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem assistiu. Caramba, que responsa, hein, Marco? Mas se eu pudesse deixar uma mensagem para qualquer um de vocês que sonha em empreender ou está começando o próprio negócio, vocês não estão sozinhos. A jornada é muito solitária, as pessoas não vão entender você. As pessoas que você ama, se brincar, vão até te diminuir, te criticar e falar para você tentar outra coisa. Mas se você tem uma visão, tem um sentimento dentro de você que realmente só você acredita, tá tudo bem. É normal. Eu já passei por isso. Amigos meus empresários passam por isso até hoje. E tem dias que eu também duvido da minha capacidade. É normal. Todo mundo tem alto e baixo. Mas se algum dia você se sentir assim, das duas uma, se você for de Aracaju, pode ir na Gol tomar um café e se eu estiver lá, me chama pra conversar. Mas caso você não seja e ainda assim tá sentindo mal, precisa conversar, tenta mandar uma mensagem pra mim lá no meu Instagram. Vou deixar o contato aqui lá na descrição do vídeo e eu tento ajudar você da melhor forma que eu puder. Deixou o recado e eu vou complementar. Se todas as vezes que alguém dissesse que não ia dar certo, o Thomas Edison tentou mais de 1000 vezes fazer a lâmpada. Se na segunda tivesse escutado, desista que você não vai conseguir, a gente não teria hoje o que tem. Exato. Se você acredita, o principal é você acreditar. Porque sempre vai ter, não tô falando assim, pessoas que vão torcer contra, mas pessoas que vão achar assim, cara, é meio maluco. Se fosse meio maluco, Steve Jobs tinha desistido, O próprio Elon Musk. o Elon Musk, fugiu agora da Microsoft, Bill Gates. o Bill Gates, que o próprio sócio dele tem uma história bem interessante, quando ele sai da IBM, ele vendeu a ideia e o sócio falava, você é louco, a gente nem terminou o Windows, você já vendeu. Ele fez, a gente já fez a pior parte, vendemos, agora vamos fazer o Windows. Porque ninguém acreditava. Eu acho legal que grandes marcas, e eu até aproveitar o dia que está sendo gravado este episódio, foi o dia que morreu o Giorgio Armani. E assim, ele, como o Louis Vuitton, se você pegar grandes empresários, grandes empreendedores que criaram grandes marcas, grandes negócios, a Harley Davidson começou num barraco de 2x3. A Apple começou numa garagem, assim como a Microsoft. A Amazon começou uma garagem, não sei nem, era uma coisa pequena. O grande negócio surge na sua cabeça. É na sua cabeça. E principalmente, quem faz ela funcionar é você. Acredite, como ele mesmo disse. Acredite. Momentos ruins passarão. Todos vão passar. Eu falo, por exemplo, pela empresa da minha família, que lá atrás, quando meu pai fundou, ele veio agora, há 8, 9 anos atrás, ganhar o primeiro prêmio como revenda de aviação. E nessa sequência já vão 7. Caramba. 7 vezes eleita a melhor revenda de aviação do país. Então ele imagina assim, poxa, quando é que eu vou ser reconhecido? 40 anos depois. Mas chegou o dia da empresa ser reconhecida. Então não desista, vai ter perrengue, mas o principal, acorda de manhã e fala, vou dar o meu melhor e vou dormir com a sensação de dever cumprido. Como a gente faz aqui no podcast, não é fácil fazer um podcast para vocês. Mas eu gosto, é um trabalho absurdo, mas eu gosto porque é legal quando eu recebo uma mensagem dizendo assim, cara, me identifiquei muito com aquela entrevista, fiquei ouvindo em casa, assistindo, ouvindo pelo Spotify. Foi muito legal aquela mensagem que saiu naquele podcast. Isso para mim é o que paga.
fazer esse trabalho, fazer com que você conheça pessoas como o Lucas, mas conheça histórias, e aí você fala, pô, é ali que eu vou, porque ali eu escutei o que eu precisava. Me levantar, tirar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa. Esse é o papel do Bem Temperado. Agradecer ao nosso novo patrocinador, o Go Coffee, através do Lucas, ao Alan, que sempre está aqui. Um jovem empresário, com a mesma idade que eu, né, mas está ali à frente da Casa da Música. Cara que fez uma virada agora, Lucas, incrível. Ele percebeu que a Casa da Música precisava se comunicar. E ele foi para a internet. Ele botou a cara no vídeo, ele faz vídeo com essa cara bem legais, falando a história, por que o violão é corda de nylon, por que é corda de aço, por que o microfone faz barulho. E ele começou a se comunicar melhor com o público dele, o cliente dele. Então, às vezes, a pessoa tinha curiosidade de hoje ver o rosto do Alan na rede social. Você vai lá no Instagram da Casa da Música, @Casa da Música. Você vê a mudança da Casa da Música e vai lá, procura o Alan, o cara que apostou também aqui no podcast. Agradecer a vocês que acompanham a nossa entrevista. Não deixe de se inscrever, dar seu like, deixar o comentário. Hype pra gente subir. E a gente se encontra, como eu sempre falo, próxima semana com um bate-papo. Não esquece, segunda-feira essa entrevista está no Spotify. E na próxima quarta, como sempre, um bate-papo bem temperado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.